el día No dia del do viernes en la mañana, sexta-feira pela manhã, fue el día que yo conté lo foi o del, dia lo que eu del, contei lo isso que aí pasó do ese que tinha día. acontecido Fue ahí, comigo. Foi? el viernes. Foi na El viernes sexta. fue que yo conté Sexta-feira por la foi que eu mañana con los contei pela manhã trabajadores. com os trabalhadores. Eu estava El aqui miércoles a mediodía na me había quarta-feira ao sucedido esa meio-dia tinha experiencia. acontecido essa experiência Entonces, comigo, ayer, pois ontem, sábado, no sábado, ontem, me llama me Iván chama Sarmiento, Ivan Sarmiento me chama, el Iván telefona. Sarmiento de Colombia. Ivan Él me Sarmiento da llama casi Colômbia, ele me siempre por chama, quase WhatsApp, sempre ele pero me esta chama vez me pelo llamó WhatsApp, mas desta vez ele me chamou por teléfono regular, pelo telefone pero normal, uma no me chamada, di mas eu cuenta de não la llamada y percebi a cuando chamada. E agarré el quando celular eu para, peguei o celular no sé para, si era para ver eu não sei lo se que era habían para ver, escrito tinham y escrevido trato para de mim, pues e eu leer tento, pois então eu cuando me escriben y tento no ler tener quando que me escrevem acumular e porque não fique acumulado cuando isso. tengo la E oportunidad quando eu pues tenho oportunidade, eu tenho a contesto ahí chance, el eu respondo momento, aí de trato momento, no instante, de ou mirar eu así tento quién fue que olhar me assim quem escribió foi y que si me veo que es de escreveu, e se eu urgencia vejo pues que é de uma contesto. urgência, eu Lo cual respondo. aprovecho y le digo Eu a los aproveito e hermanos falo para os irmãos que tengan que también também tenham paciencia paciência y no les comigo, contesto e eu não porque hay respondo às tantos que vezes de escriben momento, porque são que muitos que hay me veces que me escrevem, puede e tem escribir uno vezes, às ahora vezes, y que de um me aquí escreve a agora e 5 o daqui 10 a 5, minutos 10 tengo minutos como eu 15 tenho como encima de ese que me 15 escribió em cima y desse, eu entonces junto com para esse que me volver para atrás escreveu. pues Então, se a gente si volta, es e algo se pues for algo extremadamente de muito assim urgencia de extrema puede volver urgência a ou hermano urgente, por o aquí estoy irmão, dándole un eu toquecito estou y dando ya um yo sé toquinho que aqui, meu tengo irmão que darle pode prioridad a esos hermanos. avisar, e eu sei Yo que eu sé que tenho ustedes que son dar conscientes oportunidade y para esses mis hermanos irmãos son quando me conscientes avisam. Eu de sei que eso. vocês têm Ellos tienen consciência WhatsApp y disso. saben cuando le Eles escriben têm o y WhatsApp hay veces que também, en la sabem que pantalla lo quando que salen son escrevem, e às vezes assim na tela o que sai são como como 10 o de 7 a 10 aparecem de 10 personas a que se 7 ven ahí. pessoas que são vistas aí na Imagínate tela. Imagina 75, 80 personas 75, 80 a la pessoas vez ao mesmo tempo. y se van E aumentando vai más y más. Hay aumentando meses que mais e tengo mais, e às vezes eu 160, tenho 160, 190, o sea 190. Ou seja, aqui, que para que estén para que conscientes vocês de eso. tenham consciência de Lo hago que con eu faço amor y isso com amor e con com muchos deseos de eu tenho o contestarle a desejo de todos y responder a saludarlos todos, de y lo saudá-los, hago e eu faço con isso com sinceridad porque sinceridade, los amo porque y eu porque os amo e eu deseo seguir desejo teniendo ese continuar compañerismo tendo esse mientras Dios nos companheirismo permite de enquanto esa Deus forma. nos permitir, ou nos permite Pues él me dessa escribe, forma fazer assim. Pois ele me escreve e me me desculpe, llama ele me por chama el teléfono pelo normal. telefone No normal, e veo la llamada, no eu sé, não debe vejo a tener en el chamada, eu não bolsillo, sei se eu no me di cuenta. não Y percebi, não cuando sei se veo, estava lo com. llamo para atrás. Yo, espérate, está E raro eu que yo chamo hable de con una volta, persona mas é como está esquisito que ele bregando con tenha me las chamado, como ele actividades de estava Colombia y lidando eso com se as aproxima atividades ya da Colômbia e está este se próximo aproximando, e domingo é no que tengo que próximo llamarlo. domingo, Lo deixa eu llamo para atrás chamá-lo. O y me chamo de dice, volta e ele me responde, me no, diz: Benji, yo Não, Benji, eu no não, te quería llamar, não queria te yo te chamar, llamo es por eu te WhatsApp. chamo é pelo WhatsApp. Cuando te tengo que E decir quando eu tenho algo que te falar alguma coisa importante o te importante, escribo, ou mira, eu por te favor, escrevo, te voy a olha, decir por algo favor, quero importante, te falar algo contéstame siempre por importante, WhatsApp. me responde. Sempre por Pero no sé qué WhatsApp, pasó, mas eu que não sei iba o que foi que a tener, aconteceu, tenía el teléfono y que le di sin estava com o querer y telefone e enganché apertei rápido, por ele, e eso eu quizás no tenía tentei esa llamada refazer, ahí por que isso é te que eu não sonó. tinha essa chamada aí Pero que ya te que soou. estás Mas ahí en já la que tu línea, estás aí na mira, linha, te quería contar olha, que eu queria después yo te no tenía contar ni que cómo depois eu não decírtelo tinha nem porque como no te vaya a falar ser que isso, ahora não vai porque ser Benji porque agora o habló Benji eso, falou yo le isso, vaya e ahora a aí eu vou contar esto, a agora decir, contar isso para ele, ele vai dizer, esse aí tá decir que ficando también dizendo soñó aqui algo. também sonhou algo, Pero te soy falando assim. Mas sincero, eu Benji, te mira, sou este sincero, Benji, martes para olha, miércoles nessa terça-feira para me pasó esa quarta, experiencia el aconteceu essa miércoles experiência a comigo na mediodía como quarta, a las 1. meio-dia, como é entre meio-dia e 1 hora. Y a él, E com de ele, martes a de miércoles, terça-feira para me quarta-feira, dice que ele me disse que estaba ele estava meditando y estava orando al meditando, estava Señor y que orando para estaba o orando por Senhor, estava mí, orando por mim, que ya me falando ele, acostó e para ele se dormir ya, deitou para se dormir, acostó se deitou, en ese e ambiente. nesse Y ambiente, dice que estaba fazendo isso, e soñando disse que estava de sonhando de que yo que estaba eu preparándome algo estava así me para una preparando uma boda, coisa assim para para fazer um una boda, casamento, uma boda, y que yo le e dije, que eu lhe falei, me voy a recostar eu vou me poquito deitar um pouquinho, porque me siento porque cansado. eu me sinto cansado. Después eso es lo que me llamó la Depois isso atención foi o que porque me así chamou a mismo me atenção, sentí yo porque assim mesmo eu me en senti el día. nesse dia. Me estaba agotado, Eu pero estava cansado esgotado, mas muito raro que yo me cansado, e siento é así. esquisito Pues él isso en que el eu me sueño sinto assim, me pois ve ele no sonho y ele me cuando vê, me ve, porque yo e le quando digo me eso, vê, porque eu lhe estoy falo assim, cansado, eu me estou siento agotado, cansado, me me sinto levanta. esgotado, e me levanta, Pero él me me dice que yo alça, no le mas ele dije me cuándo lo disse que eu levantara, não falei como quando que ele deveria me para levantar ou me mí él levantasse. sabía Para mim ele cuándo me sabia
sabia disso quando ele tinha que me levantar. Y, Já sabia.
E Él decía que había un ele niño dizia que tinha um menino, uma que criança. no se recuerda Ele si disse que era não lembra se era se era uno de los um dos nietos, no netos llegó a dele. verlo Ele não bien. Dice, chegou pero a era un niño vê-lo bien direito, tierno. mas era um menino bem novinho e que Decía que sentía algo dizia muy que ele especial sentia algo muito especial, um sentimento especial con com la forma en que yo a le dije, forma em que eu lhe levanta con falei, esa levanta confianza, com dice. essa confiança, confiando nele. E Era como era una, como uma era como una boda que yo era tenía que como um hacer luego casamento que que me eu tinha que levantara. fazer depois que eu me levantasse. Y él dice que anotó E ele todas esas disse que cosas anotou ahí todas después. essas coisas. E Después se lo dices depois, a Miguel, tu falas lo isso para graba bien, Miguel, lo grava dice para que bem, quede para documentado que eso fique también. documentado Estoy isso diciéndolo así também. Eu más o estou menos falando las mais ou menos partes más assim importantes, as pero lo partes que me mais llama la importantes, atención mas o es que me que yo chamou le a digo así, atenção é que eu Señor, lhe falo assim, desse jeito, que ele me levanta, eu vou deitar porque eu estou cansado, esgotado, cansado. E depois, na quarta-feira, durante o dia, acontece isso comigo, uma coisa real. E eu me sinto cansado e eu quero me deitar. Me deitei e aconteceu toda essa experiência que eu tive. Mas vejam como Deus também mostra assim certas coisas no programa divino que estão acontecendo e que acontecerão também mais adiante, mais lá na frente. E essa era dos 50, essa idade dos 50 na vida do irmão Branham, aqui tem um lugar onde ele falou nesta mensagem, porque toda a vida do irmão Branham mostrou ou mostrava tanto as eras da igreja como esse ministério final, essa mensagem fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade. Tem uma parte aqui que talvez com o relato, aquilo que o irmão Branham está falando aqui, não tem a ver, uma certa forma, com o escrito que o irmão William fala que eu tenho aqui. Mas vejam que o interessante que tem aqui, que existe aqui, que ele escreve, que é algo que nós temos falado disso em outras ocasiões ou vezes, eu não sei se esse escrito nós chegamos a pô-lo. Na página 47 diz: cada vez que eu volto ao meu lugar de origem, alguém partiu, se foi. E eu vou embora por uns quantos meses e quando volto, alguém se foi. Eu me entristeço cada vez que eu volto. No outro dia, um rapaz com quem eu ia para a escola me saudou enquanto eu ia pela rua e me disse: "Olá, Billy." Eu olhei para ele, ele era um amigo muito de bom parecer, com um verdadeiro cabelo preto, brilhoso, penteado para trás e agora está branco como a neve. Ele se acostumava a ficar bem direitinho assim em pé para que não aparecesse seu estômago. Ele tinha uma pança e a mantinha sempre direitinha, empurrada para dentro, andava direitinho, a postura, tinha a postura bem ereta. E eu disse: "Olá, Jim." Eu senti o meu coração ficar agitado e pensei: Deus, este homem e eu somos da mesma idade. Era um companheiro, um amigo de escola, da escola, diz aí, amigo da escola, ou seja, tinha a mesma idade. Deus, este homem e eu somos da mesma idade, de modo que eu sei que eu tenho meus dias contados, eu sei que não me resta muito tempo. Agora, olhem, isto foi em julho, lembra que eu tinha falado que ele no ano, quando ele fez 56 anos em abril, ele não passou o Natal, mas já em julho já estava, olha como é que ele estava falando, isso foi no dia 18 de julho de 65, em novembro, e ele diz: agora que tu me levas, agora que tu me curas, vais me levar. Isso está sob as asas de uma pombinha branca, nessa mensagem, e diz: de modo que eu sei que eu tenho os dias contados, eu sei que não me restam muito. Eu vejo no entorno, ao redor, e vejo: Senhor, o que eu posso fazer? Me ajuda. Eu não quero me adiantar a Ti, eu quero estar exatamente atrás de Ti, após Ti. Seja Tu quem dirijas o caminho. E eu vejo e penso: 56 anos não me resta muito tempo. Agora aí é que ele fala, já os cumpriu. 56 anos e vindo já o ano 57, mas sempre falamos do ano que estamos vivendo. E ele do lado escreve 56 anos, escreve do lado. E desenha uma pedra angular, e na pedra angular coloca 50
a 56, ou até 56. Y en la piedra, E en na se- pedra, en la na parte parte de de abajo baixo de las das eras, en la séptima él escribe na del sétima era 42 escreve al 49. do 42 até o 49. Ou seja, Esa essa séptima etapa, sétima etapa, 7 por 7, 7 vezes 7, 49. são 49. Vamos a Vamos hacerlo aquí entre Vamos todos, fazer vamos a aqui decir, entre todos nós. De Vamos 0 a dizer, 7 de 0 a sería la 7 primera etapa. seria a primeira etapa. De De 7 a 14, 7 a 14, segunda. segunda etapa. De 14 14 a 21, a 21, terceira. De 21, De 21 a 28, quarta. De 28, De 28 a 35, 35, quinta. De 35, De 35 a 42, sexta. De 42 até 49, a sétima. E de 49 até 56, a oitava. E, mírate que está colocando olha, acá aqui ele está colocando aqui, anotando aqui, la séptima a etapa, sétima etapa, de 42 a de 42 a 49, e de 50 E a a da 56, 50, de 50 a 56, Está até colocando 56, a era está da pedra colocando a era seja, da que o pedra ministério angular, ou seja, que o ministério dessa oitava etapa dessa oitava corresponde à etapa edade da pedra cabe à angular. era da Por quê? pedra angular. Vê o porquê el hermano o William irmão William no podía não podia passar del do tiempo tempo en donde onde yo estaba eu cumpliendo, estava cumprindo, eu eu tinha 45 anos em 2017, não é verdade? Mira, a ver, Vamos ver isso aqui. estamos Estamos hablando de falando números agora. de números agora. Vamos a ver, Vamos ver. o 2019, Ou 2019, seria 2019, sim. É em 2019. Em 2019 eu tinha 45, 45 anos. ou Ou seja, 4 que anos depois, 4 anos depois, tempo aí, tem um vean, tempo aí, é um tempo aí, vejam, 4 anos depois, 4 anos depois, el 2023, vai dar em 2023. e empieza aí E aí começa en la na parte ya do esa última 49, já nessa última etapa, parte, de la séptima, ou etapa da sétima, termina termina y e começa aí un ciclo, um ciclo que es el ciclo que é o octavo, ciclo, o oitavo ciclo, en donde onde se iba a estar llevando a cabo iria el programa estar divino, se realizando, fazendo no programa etapa. divino uma etapa en donde onde, en este mensaje, nesta mira aquí, mensagem, ya olha estamos aqui, já que nós estamos en el mensaje, Señor, na este mensagem tiempo, Senhores, é dice, este o tempo, ele diz. esto es la página 5, Isto aqui é na página, olha, é na página 56, Dice, diz. 56 abajo, 56, lá embaixo Agora, diz. el primer Agora, alón, a primeira puxada, fueron puxada suavecita, foi bem suave, Essa bem parte, lenta. eles Essa é prosseguiram bando de para aves, ganhar eles tempo. prosseguiram para Encontrar ganhar a vinda tempo, do Senhor, encontrar a a primeira vinda do mensagem. Senhor, a primeira La mensagem. segunda A vez segunda fue los vez secretos del foram os corazón. segredos do Al coração, tomar ao la mano de tomar una pela persona mão y solo a pessoa e parándose allí apenas y ficando diciendo de lo que pé aí ellos tenían. dizendo o que elas Lo tinham. siguiente, A reveló coisa sus seguinte pecados y revelou les seus dijo pecados qué e hacer lhes y disse cómo o hacer. que fazer e como fazer. Ahora vea, Agora veja. eso es correcto. Isso é Entonces, certo, eso correto? aconteció Então isso perfectamente, aconteceu igual como Dios lo perfeitamente, dijo, tal como y Deus ustedes o son disse, e testigos y vocês são también lo testemunhas que disso es e também el o mundo, que é o mundo. también lo es la Também iglesia. o é a igreja. Y él escribe E ahí, ele escreve aí, primer jalón, primeira puxada, la señal en la mano. o sinal na mão. Segundo jalón, Segunda o puxada, jalón, ou puxada, revelar los secretos revelar del os corazón. segredos do coração. Tercer jalón, Terceira puxada, los ángeles os trayendo la anjos revelación trazendo de a la palabra. revelação da Es palavra. la palabra. É a palavra. Si él Se ele cumplió la primera y segunda cumpriu a etapa primeira e segunda etapa de esa tercera etapa, dessa terceira etapa, y el abrir la e o palabra, abrir que a fueron palavra los que seis foram sellos, os primeiros corresponde 6 a la tercera selos etapa. corresponde ou cabe à terceira En etapa. este ministerio final Neste ministério final, se cumplen também se las tres. cumprem as três
neste ministério final. Agora, la señal en la o mano, sinal na mão, luego depois esa etapa dessa etapa de revelar os segredos do coração, depois dessa etapa de revelar os segredos do coração, o que é que há, o que é que tem no coração das pessoas, es o discernido qual, por la e palabra, isso é discernido pela palavra, porque fíjate que en el presta tiempo atenção que antes, no tempo antes, en las primeras nas etapas, primeiras etapas, que eran ciclos de que eram ciclos de 7, no se había cumplido não en se este tinha tiempo cumprido esto no que nosso foi tempo isto mostrado que en el foi tiempo mostrado del no hermano tempo Branham. do irmão Branham. Pero ahora Mas agora todo es condensado, tudo é condensado, ou se segunda, condensa a terceira primeira, etapa, segunda e terceira neste etapa, tempo. se condensa neste tempo. Agora, Tudo é condensado quando neste começou a tempo. primeira, Agora, quando começou a primeira, quando começou a segunda e quando e quando começou a terceira, e todas estar obrando, trabalhando no mesmo momento, e o abrir a palavra, que é o sétimo selo, que é a terceira etapa, que é o abrir o selo que não estava aberto no tempo do irmão Branham, não foi aberto, mas que agora, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, sim, é aberto. Olhem, disto, se o irmão Miguel, quando eu escutei, se ele está me escutando, ou quando me escute, ou quando ele for escutar, pode fazer nessa ocasião a mesma coisa que eu falei naquela vez quando eu falei com ele, que disto não fales nada, assim, que ele já vai saber disso e esteja em alerta a isso que eu estou lendo e falando para que ele entenda e compreenda que algo, que ele vai saber de algo, o que eu falei com ele nesse dia ou naquele dia. Ele inclusive disse que ele nasceu de novo nesse dia ou naquele dia, porque o sinal da mão, revelar os segredos do coração, e os anjos trazendo a revelação, que é trazendo a palavra, revelar a palavra, abrir os mistérios de Deus, ou seja, abrir o mistério mais grandioso do céu, que é a segunda vinda do Senhor, o mistério maior. Tudo isso está acontecendo, se realizando neste tempo final, porque onde unicamente os anjos secadores estariam realizando essa segregação, essa separação, e é o que conheceria quem é trigo e o que é joio. Portanto, a palavra estaria revelando-lhe, revelando a cada pessoa de que semente ela é. E aí está a segunda etapa, revelar os segredos do coração. Estão me acompanhando? Agora olhem isto aqui. Ele diz, nesta mensagem também, vamos ver, vamos ver onde é que está por aqui. Deve ser. Me dá um tempinho porque eu devo tê-lo aqui. Aqui está. Olhem, diz. Na mensagem, a palavra profética é a luz do último dia, que foi em 3 de março de 2007 na Ciudad México. Olhem aqui, agora vejam, Deus não pode cumprir uma coisa que Ele prometeu para uma era, a qual tem que ser através do mensageiro dessa era, não a pode cumprir através de outro mensageiro numa outra era. Só pode fazer o tipo e figura daquilo que vai ser feito mais adiante, mas não o pleno cumprimento, não o cumprimento em plenitude. O que isto quer dizer? Que em muitas ocasiões, às vezes, há pessoas que olham e dizem, Deus já cumpriu através de tal mensageiro, tal promessa, mas se era para este tempo final, o último tempo, pois então não a cumpriu daquele do passado, senão o que ele fez foi um tipo e figura, um reflexo daquilo que vai acontecer mais adiante, mas lá na frente. E isso aconteceu com o reverendo William Branham, aconteceu isso e também aconteceu com nosso irmão William Soto Santiago.
Agora, para a vinda e a visitação ou visita de Elohim a Abraão, lá estavam Gabriel e Miguel. Eles apareceram, Elohim, Miguel e Gabriel apareceu para a semente de Abraão e a sua semente, porque estavam nele. Agora vejam, olhem o que diz na mensagem, a visitação do arcanjo Gabriel, que foi pregada em sexta-feira, 23 de dezembro de 2005, aqui em Caiei, Porto Rico. Olhem, ele diz: portanto, a obra, vamos ver. Portanto, a obra que ele deixou selecionada para este tempo é a que ele estará cumprindo através da sua igreja noiva. Tudo estará se cumprindo na igreja do Senhor Jesus Cristo e através da sua igreja. E aí terá o seu instrumento e os seus outros instrumentos para realizar a obra que corresponde, que cabe a este tempo final. E aí estará nos visitando o arcanjo Gabriel, tal como visitou a Virgem Maria. O ministério do arcanjo Gabriel tem sido muito grandioso no meio da história do povo hebreu e também na história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo das revelações, ele é o anjo das revelações divino, quem tem acesso ao livro que contém as coisas que hão de acontecer. E ele é quem dá sabedoria e entendimento aos profetas, aos quais ele se revela para eles, como ao profeta Daniel, como ao sacerdote Zacarias, como também a José, o marido da Virgem Maria, e a muitos outros lhes apareceu e lhes revelou. Quando ele apareceu ou seja, quando ele foi visto na visão, e digo foi visto na visão porque ao relatar ou contar o irmão Branham a visão da carpa, pois o escolhido, o crente, vê aí, ao lado do irmão Branham, o crente vê quem é que ele mostrava. Diz, o anjo lhe mostrava tudo o que estava acontecendo na visão da carpa, da tenda. E ele diz que esse anjo era o arcanjo Gabriel. Ou seja, que o arcanjo Gabriel aí está lhe dando, está dando ao irmão Branham, está lhe mostrando, está revelando para ele as coisas que estavam realizando-se ou acontecendo aí. Vocês sabem de uma coisa? Que o arcanjo Gabriel aí lhe revelou e lhe mostrou quem era esse instrumento em quem a coluna de fogo estava falando. Com ele estava lhe mostrando quem era. Olha, e depois lhe mostra como a coluna de fogo desce, baixa até aí, e depois quando desce o anjo e o irmão Branham descem, aí também, ou lá também. Por isso é que ele diz, o que me disse aí, o que é que vai dizer? Olha, este aqui, é este. Lhe estava mostrando o instrumento. E vejam que os dois não estavam os dois ministrando nessa atividade ou reunião, senão que estavam na sexta dimensão. Portanto, para falar assim com propriedade ou direitinho, o reverendo William Branham e o Dr. William Souto Santiago estavam na sexta dimensão quando isso estava realizando-se, acontecendo. E agora, onde está o reverendo William Branham agora? Na sexta dimensão. Onde está o Dr. William Souto Santiago? Na sexta dimensão, ou seja, que já temos em cena ou no cenário duas personagens que na visão da carpa não estavam ministrando e que estavam os dois olhando para cá e que tinha um outro realizando, fazendo toda esse labor, esse trabalho que é o ministério da segunda vinda do Senhor no meio da igreja, realizando pregação, fazendo pregação, chamamento e cura divina. Ou chamadas e cura divina. E ele disse que para este tempo final estará com a igreja do Senhor Jesus Cristo e também com o povo hebreu. Está falando do arcanjo Gabriel em tudo que tem a ver com a revelação divina para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. E esse será o anjo que estará acompanhando o último mensageiro de Deus. Que terá o ministério de Elias pela quinta vez ou ocasião.
E assim teremos a visitação do anjo Gabriel, que é um personagem muito importante de outra dimensão do reino de Deus, um dos arcanjos da presença de Deus e onde Deus se faz presente. Aí está ele. Viram isso? Onde Deus se faz presente, aí está o arcanjo Gabriel. Aí está ele, e quando precisa de ajuda, o grande arcanjo Miguel, que está da parte ou a favor do povo hebreu, está pronto para, junto com seu exército celestial, ajudá-lo em tudo o que ele precisa ou necessitar. Portanto, a visitação do arcanjo Gabriel no tempo final será uma realidade na igreja do Senhor Jesus Cristo e também no povo hebreu. Todas as coisas que estarão acontecendo neste tempo final estarão sendo dirigidas por Deus através de Cristo, por meio dos seus arcanjos Gabriel e Miguel. E ele nos disse, onde se tu conseguistes isso, onde ele diz que, na mensagem Gabriel, o mistério de Gabriel e Miguel no último dia, ele diz assim que eles vão dar uma notícia para vocês e não vão ficar surpresos, não se surpreendam que os arcanjos Gabriel e Miguel estejam viajando pela América Latina e pelo Caribe. Aí estavam viajando no território onde estava Abraão lá. Estava a presença de Deus, estava Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel. E aqui ele nos está falando que onde Deus se faz presente, aí está ele. Onde Deus se presentifica, aí está ele. Ou seja, que a visita ou visitação de Elohim, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o mistério por cuja causa que no céu, ou seja, por essa causa ou motivo, pela abertura do sétimo selo, foi por essa causa que no céu houve ou aconteceu silêncio como por meia hora. Foi o motivo, foi a causa pela qual houve ou aconteceu esse silêncio no céu, com a abertura do sétimo selo. Ou seja, o cumprimento do sétimo selo, quando estaria, ou Deus estivesse, vamos dizer, ativando nesse instrumento o Swift, porque tinha que nascer, tinha que crescer, tinha que aprender pelo tutor, tinha que estar fazendo esse percorrido por todos os países, como Elias, realizando, levando-lhe Eliseu para percorrer todas as regiões, diz numa mensagem, e apresentando-o ao sucessor. Assim também, neste tempo tem acontecido de uma forma tão simples, acendendo a tomada, e quando se realiza o cumprimento da abertura do sétimo selo, a igreja noiva dirá, mas se é um dos nossos, nós já o conhecemos. Agora olha, ele aqui, um pouquinho antes nós lemos, e esse será o anjo que estará acompanhando o mensageiro, o último mensageiro de Deus. Ou seja, aqui, os arcanjos Gabriel e Miguel e os seus exércitos estão com o instrumento, com o último instrumento de Deus acompanhando-o, e também a todos os escolhidos neste tempo final. Ninguém está só. Ele não está só, é o mensageiro que mais tem o respaldo divino, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor, ou tal como foi na primeira vinda do Senhor. Agora vejam que tudo que Deus está realizando neste tempo final, ou último tempo, que à medida que o tempo vai passando, cada vez vai mais e mais engrandecendo esse labor, esse trabalho, vai se engrandecendo, e vemos como nos países já tivemos a experiência de Villahermosa, até mesmo no Equador e também de Manaus, lá em Monterrey. Vejam, desde quando o irmão William vem falando, desde quando ele vem dizendo nas mensagens, tenham os auditórios preparados, prontos, terminem seus auditórios, tentem ter tudo quitado, comprem terreno e façam auditórios, comprem antenas, televisores, som.
E agora que Deus vai realizar isso, que Ele disse, vai ficar pequenininho para vocês, todos os auditórios, preparem-se, porque depois, para estar correndo na última hora, não estão percebendo que é exatamente isso que está acontecendo em muitos lugares. O corre-corre, em última hora um corre-corre, e eu não posso dizer que foram desobedientes às palavras de nosso irmão William Souto Santiago, porque fazem e fizeram o melhor possível, o melhor que foi possível, e não é que vai estar jogando a toalha, mas muitos de coração têm lutaram para ter os seus lugares finalizados, outros talvez por não ficarem de acordo, ou não estarem de acordo, os ministros em comum acordo uns com os outros, e trabalharem em harmonia para conseguir ter um lugar com todos, ou entre todos, ou para todos, e não estar pensando em se levar a glória, quando nós sabemos que o único que leva a glória é Deus, e que Ele é quem está obrando, trabalhando no meio do povo, e por estar de olho nisso, em se sobressair mais, ficar pensando nisso e não ficar pensando ou de prontidão em ter um auditório grandioso para benefício do povo, então o povo é quem sofre. E depois estão na última hora, um instante correndo e tentando espremer, pressionar os irmãos em última hora para ter um auditório, um grande salão. Quando se lhes estava dizendo, falando desde o princípio, tenham salões preparados, tenham tudo pronto, porque essa terceira etapa, se na carpa ele me disse 25 mil vezes, vai ficar pequenininha para ti. E aqui tem uma congregação pequena, relativamente pequena, e vejam como Deus proveu-se de terreno, de tudo, usando o povo, porque agradecemos ao povo por tudo que fez, está fazendo e fará. É por isso que não pode se tirar do povo a bênção de ofertar, aportar para a grande carpa catedral, que é a ponta de lança. É o mais importante deste planeta Terra, fisicamente, é a grande carpa catedral, como construção. Amém. Como corpo místico de crentes é a igreja como templo de Deus. Mas vejam vocês, na grande carpa catedral, este lugar é o lugar onde foi o reverendo William Branham foi levado. Ele não foi levado para outro lugar, até onde vimos ou temos visto, não sabemos se depois ele nos dirá. Ele fez um passeiozinho por algumas atividades, mas o anjo me disse que eu não falasse nada, porque lembrem-se que ele não podia falar nada ou coisa alguma daquilo que era a terceira etapa, e disse, disto não vais falar nada para ninguém. Agora olhem uma coisa, ele certamente sabia, porque uma das coisas que certamente ele conheceu foi que esse ministério tinha realizado ou feito percorridos. Era um dos detalhes, das minúcias que ele certamente sabia. Mas se ele falasse disso ou sobre isso, já podiam vir Janes e Jambres, ou Datan, Coreia e Abiram, podiam vir os deste tempo e iriam ficar fazendo viagens também, fazendo percorridos. E aí tem os imitadores, os personificadores, os quais já estão mortos, porque uma pessoa que tenta imitar e falar contra o cavalo branco de Apocalipse 19, esse já tem morte espiritual assegurada, confirmada, logo de saída. Esse é um pedaço de carne andando e esse já não tem oportunidade. E muito mais quando tem blasfemado contra o Espírito Santo, contra o verbo, a palavra feita carne. Blasfemado, esse já não tem oportunidade. Mas sempre pedimos a Deus daqueles ou para aqueles que têm oportunidade todavia, que não cruzaram a linha, que Deus tenha misericórdia deles e Deus tenha uma chance para eles. E que não tenham cruzado a linha, os que não tenham cruzado a linha obtenham vida eterna. Agora, essa era uma das coisas que certamente ele sabia, que existia uma etapa de percorridos, o qual ele me tinha falado lá disso, e eu apenas falei uma parte dela. E olhem, eu reservei essa outra parte para mim quando ele disse não saia, mas não falei essa outra parte. E olhem quantos saíram dizendo que Benji tinha desobedecido às palavras do seu mentor. Mas olhem, que bom que tenham falado assim, porque... Ou foi bom que tenham falado assim, porque Deus guardou isso em segredo no coração do instrumento e não falou isso para que ninguém ficasse se adiantando durante esses anos, que era um ano e eram anos
muito importantes, muito significativos, que correspondiam ao que cabiam a essas primeiras etapas. E isso foi Deus, ou era Deus, realizando, fazendo o começo de um ministério dispensacional, que começou com o seu nascimento. Como ele falou em uma mensagem, que o sétimo selo, na primeira vinda do Senhor, começou quando Jesus nasceu, lá no pesebre. Lá nasceu o sétimo selo na sua primeira vinda, e o nascimento do sétimo selo da dispensação do reino, diz o irmão William, que começou em 1974, e diz que seria paralelo em tudo. Senão ele tinha que nascer, que nasceu em 1940. Ou que tinha nascido em 1940. Quando nasceu o véu de carne, nasceu. E ele recalca isso muitas vezes, mas não entendem essa revelação que ele falou quando ele diz que a dispensação do reino começou em 1974. E claro que começou em 1974. Inicia-se ou começa com o nascimento do véu de carne. É que começa. Agora, olhem o que diz nessa mensagem, a visitação do arcanjo Gabriel, também uma partezinha diz, assim também podem fazer em outros países, porque esperamos que essa terceira etapa tenha um impacto e terá um impacto a nível mundial. Portanto, aqui em Porto Rico, nem em nenhum país vão caber todos. E aí ele já estava falando isso em 2005. Aqui em Porto Rico, nem em nenhum outro país vão caber todos, mas através ou pela internet, pelo satélite, poderão estar conectados e ter seus telões para estar vendo tudo o que estará acontecendo em cada lugar em que estejamos em atividades. E aí ele estava mostrando esses percorridos. Mas tudo ficou guardado, reservado, e como era o mensageiro nesse momento, e pensavam, isso é quando ele fazer os percorridos, ou faça os percorridos, mas vejam que depois, quando Deus iria realizar fazer o cumprimento dessa promessa, então o último instrumento diz, eu não vou sair, diz que não. E aí tapa-se tudo isso, e vejam, fica selado durante esses anos, até que se começa essa etapa 5 anos depois. Se começa essa etapa 5 anos depois, se começa ou se inicia com isto que ele tinha falado, mas esteve em segredo. E esteve tão guardado que, olhem, ficou guardado desde 2019 até 2024, e ninguém sabia que esse ministério de carpa, sob o cumprimento do sétimo selo do anjo, que era diferente dos outros, nesse instrumento iria sair para viajar. Ninguém sabia disso. Esse instrumento ia sair para viajar, porque é o arcanjo Gabriel que está junto com esse instrumento, e o arcanjo Miguel, e ele é o anjo que disse ao irmão Branham, disto não dirás nada para ninguém. Assim que ele tem um bom mestre, um bom tutor, que é o Espírito Santo, que está ali ensinando e mostrando cada passo que ele tem que dar ou realizar. E ele falará o que ele tenha de falar e ficará calado, mesmo que quebrem a cabeça alguns imitadores e personificadores, quebrem a cabeça, e bem melhor, ponham-se a falar ou falando contra, porque não vão entender os passos que esse instrumento estará dando, mas o escolhido de Deus, pela revelação, vai compreender e vai entender e vai conhecer que é Deus operando no meio do povo, em cada parte e cumprimento dessa terceira etapa, que é através da palavra sendo falada e a ação, o agir desse instrumento. Porque a presença de Jesus, há 2.000 anos atrás, foi o cumprimento do que os profetas falaram. E aí nós temos a mensagem andante ou andando. Onde quer que Jesus fosse, a mensagem profética ia se cumprindo em cumprimento. E quando Jesus foi crucificado, e a palavra escrita que Davi já tinha falado, perfuraram minhas mãos e meus pés, e aí estava a realidade disso. Um homem com pregos nas mãos, com pregos nos pés, a lança e todas essas coisas, vejam, aí estava o cumprimento disso. Jesus não tinha que dizer ou falar, aqui está o Filho do Homem sendo crucificado aqui, olhem o prego que está traspassando minha mão. Ele não pregou essa mensagem na cruz.
Bem melhor, a mensagem da cruz foi: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E isso correspondia, cabia a ele isso. Agora, como seria o paralelo, o paralelismo disso com Apocalipse 11? Uma boa pergunta, não é verdade? Porque diz que seria paralelo em tudo. Que coisas ou quais coisas estaria mostrando, tipificando, refletindo, mostrando uma coisa com a outra, que uma coisa cabe na outra ou fica junto com a outra? Agora continua dizendo, para estar vendo tudo o que estará acontecendo em cada lugar em que estejamos em atividade ou reunião, que poderá ser essas atividades uma semana num lugar, outra semana em outro país, outra semana em outro país e assim por diante. Ele tinha falado. E está o quê? Uma semana num lugar, uma semana em outro país, outra semana em outro país, está a ver? E assim por diante. Mas temos que ter os lugares preparados. Cavaleiros 2005, estamos em 2024, Cavaleiros 4, quantos? 20 anos antes. Ele já vinha anunciando isso. Você não vê que 20 anos não dava para construir bons auditórios? Você não crê nisso? Dava e sobrava tempo. Se podia. Não, é que nós estávamos trabalhando, todos trabalhando para a carpa. Não me venha com desculpas, porque sim se podia. Pouco a pouco também se podia realizar, fazer tudo ao mesmo tempo, porque se você se propõe isso, e de agora fica pensando, olha, eu deveria ter feito isso aqui, sim, dava tempo, olha, eu poderia fazer aquilo lá, fazer isso aqui. Porque, olhem, por exemplo, eu não sei se foste tu que me falaste ontem ou antes de ontem, não. É que cobram $60 mil pelo aluguel de tal lugar. E quantos pastores existiam aí? Quase 100 ou 100 e pouco. Olha, com $500 para cada pastor sobrava. Não queremos dizer que fizessem isso ou façam isso porque tem outras metas e o câmbio do dólar, mas vamos contar assim, falar assim, se todos se puserem ou se põem em unidade e se unem, podem realizar obras maiores, sem limites ou limitações. Eu volto e digo, não é que vocês vão fazer isso, não obrigue as pessoas a me dar tu tanto, não, é só um exemplo. Eu penso que são formas que se podem fazer. Não se tem desculpas. Isso é em algo assim, entre todos nós, buscar um lugar. Mas já desde 2005 ele lhes estava dizendo ou falando, mas temos que ter lugares preparados e, sobretudo, os principais lugares. Pois se te está dizendo os principais lugares, aí está falando diretamente para certos grupos e para certos ministros que são os principais. E o primeiro, para dizer que são os principais, eles são bons para dizer que são principais. Mas para acatar tudo isso aqui, a responsabilidade aqui tem uma responsabilidade aqui. Não estamos apontando, mas com isso que ele fala aqui, que tem principais lugares, principais líderes que deveriam ter levado a sério estas palavras e preparar o lugar. Olha, o Andrés. Lá, o Andrés tem um lugar grande, gigantesco, e lá já se anunciou outra atividade lá, que vai ser em janeiro. Miguel também lá na Venezuela tem um auditório grande, ele se preparou com tempo. Monterrey tem um lugar também. E outros lugares têm auditórios grandes. Lá no Equador, nós estivemos lá, tem um salão muito grande do lado e graças, estiveram todos lá, couberam todos lá. Mas vejam que isto, ele já nos vem dizendo, falando bem antes, e até mesmo quando André me falava, vamos que nós já estamos prontos. Vem, isso foi quase, agora já faz 2 anos. Vamos por 2 anos. Tu estás pronto? Começa a mencionar. Tu tens isto, tu fizeste. E os ônibus para a gente caminhar, onde é que está isto aqui? E esse recheio, isso aqui tem lodo, tem que compactar, tem que tirar a terra daí para compactar, tem isso aqui, tem outro para fazer. E quando o tempo foi passando, me diz, olha, Benji, me faltava um monte de coisas para fazer. Eu não estava preparado. Vê? Porque quando a pessoa pensa que está pronta, preparado, não, eu posso, eu estou pronto. Neste tempo, com o irmão William agora aqui, eu estou preparado para a minha transformação.
O irmão William partiu, se foi, a palavra começou a fazer esse efeito, causar esse efeito no momento que tem de se fazer o efeito, veja, discernir o coração. Então muitos nós víamos ou vemos que não estávamos prontos, preparados. Vimos isso. Se chegasse a acontecer a ressurreição, no tempo em que o irmão Branham se foi, partiu, não haveria nenhum para o rapto. Não estávamos prontos. Entra a etapa de discernir. Examinem isso que eu estou falando neste tema, porque isso nos coloca em umas posições, em uns tempos muito significativos e importantes somos colocados. Entra a etapa de discernir, e aí nós nos vemos no espelho da palavra aí, e dizemos tudo o que eu tenho que mudar, tudo o que eu tenho que jogar de lado para o lixeiro. Não é como eu pensava ou pensei. E isto é falando espiritualmente. Senhor, abre meu entendimento, Senhor. Mas quando vemos nossas vidas, eita, mas que coisa, se eu não estou pronto para me apresentar diante de Ti, Senhor. Assim eu não posso ver. Ou seja, que graças a Deus que deixou a misericórdia de Deus pela última vez foi deixada no cumprimento desses ministérios, o qual Ele disse aí, aquele que recebe Moisés e Elias, aquele que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Ora, claro que vão receber misericórdia se o povo não estava preparado. Agora vejam. Claro que vai receber misericórdia, mas temos que ter os lugares preparados e, sobretudo, os principais lugares, porque o que Deus se prepara para fazer é muito grandioso, grande, é o maior que tenha acontecido no meio do cristianismo, ou seja, Deus vai fechar a dispensação da graça com chave de ouro. Olhem, a dispensação da graça se fecha e nada mais e nada menos que se está realizando uma obra tão grande, mas tão grandiosa, que aí nós vemos o final dessa dispensação da graça, vemos aí fechando com broche de ouro, com chave de ouro, com o ministério final, o último ministério, que é o ministério da segunda vinda do Senhor, realizando o cumprimento da terceira etapa. Porque nesse entrelaçamento dispensacional é que se faz toda essa obra aí, vem acontecer como na corrida de bastão, dessa corrida de relevo, assim acontece no reino dos gentios com o reino do Messias príncipe, se entrelaça aí e Deus começa a obrar e ter o gabinete, os personagens e tudo que vai estar reinando e fazendo esse reino, Deus através desse gabinete, tudo que vai se estar fazendo Ele aí através desses reis e sacerdotes. Mas tem que começar ou iniciar a ser estabelecido desde antes, estando nesses corpos, como eu lhes falava ontem, não agora, não vai agora, ou antes de ontem, foi na sexta-feira, ou no de sábado, eu creio que foi no de sábado, no final, ganha o candidato e aquele que não fez nada, que ficou assim recostado, acaso ganhe, não vai ser que ele não ganhe. E vem o candidato desse partido, mesmo que nós não sejamos de nenhum desse partido, estamos esclarecidos nisso, mas ele vem, ele se achega, ganha, e essa pessoa vem e chega, ei, olha, mas eu também, lembra-te que eu também sou do teu partido, vem pra cá, junto. Eu sou os que te conhece desde que tu eras pequenininho. Vão ter muitas surpresas, porque vai haver muitas surpresas, porque esse último que estava aí na cruz, certamente nem sequer tinha tido uma troca de palavras com Jesus no seu ministério. Nem sequer teve isso. E bem, esteve, ele ficou bem, Deus lhe concedeu esse pedido dele. Lembra-te de mim quando tenhas ou venhas no teu reino. Hoje estarás comigo. Deus concedeu isso para ele. Assim que temos neste tempo final, temos o verbo, a palavra, de novo em carne humana no meio do povo, e tudo que a pessoa peça com fé, crendo, aí é onde as coroas serão colocadas sobre pessoas que peçam, que clamem, que amem a sua vinda, que creiam nela de todo o coração.
coroas que foram deixadas no chão e jogaram de lado, colocaram de lado porque pensam, não pode ser que esse seja ou que esse ganhe ou vença o posto, vamos dizer, como presidente. Se esse é o candidato, eu então tiro a coroa. Eu não vou correr com ele para ver se ele ganha ou não ganha. Aí tira a coroa, coloca ela de lado, joga fora, ou seja, tira o voto, o seu voto ao chão, no chão e não depois não é contado. É contado como esses que fala aí na página 134, que a igreja o coroaria, daria o seu voto, que formoso isso, pelo Rei de Reis e Senhor de Senhores, daria o seu voto por esse que estaria sendo coroado pela igreja, que seria aquele que receberia os votos para ser coroado como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vê? Ou seja, página 134 do livro dos Selos. Note vocês que quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, vamos dizer, chegue a se postular para ter assim essa direção, que esteja no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Nós o identificaremos como Messias Príncipe, e aí é coroado. Vejam, tudo isso Deus está neste tempo final nos mostrando e dando-nos a conhecer esse mistério grande do sétimo selo, que é o que dá para a igreja noiva a fé de rapto. Que Deus hoje nos fale diretamente às nossas almas, também aos nossos corações, na atividade das 10 horas, e que também seja uma mensagem de muita palavra e muita revelação, e que nisto que se falou, se tem que meditar e tem que reler isso e ver aí o que Deus nos mostrou e ver onde estamos nessas etapas ou fases da terceira etapa, porque a terceira etapa tem as suas fases, e ver onde nós estamos nesta terceira etapa. Assim que o tema podemos colocar, o tema disto que lemos aqui, o tema em Senhores é este o tempo. Eu não sei se esse tema é longo, mas se coloca como um parágrafo. Vamos colocar tudinho, tal qual como ele o escreveu aí. Primeira puxada, o sinal na mão. Põe um risquinho. Segunda puxada é revelar os segredos do coração. Terceira puxada, os anjos trazendo a revelação da palavra. E coloca um ponto, é a palavra. Foi para mim um grande privilégio poder compartilhar com vocês nestes momentos estas palavras, e um bom apetite para todos que vão tomar o café da manhã agora, que madrugaram aqui e nos outros países. E, como sempre lhes digo, lhes falo, que os amo de coração. Que eu os amo muito, muito, muito. E eu sei que todos vocês também me amam. E também a minha esposa Sara os ama, e também aqui meu genro, Julian, toda a minha família os ama de coração. E todos desejamos, e o que nós desejamos é chegar na meta de nossa transformação. Que Deus nos ajude a todos a chegar na meta. Agora lembrem-se, primeira puxada, sinal na mão, segunda puxada, revelar os segredos do coração, terceira puxada, os anjos trazendo a revelação da palavra, é a palavra. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do reverendo ou do doutor José Benjamin Pérez Matos.